Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso e que trata de assuntos do seu interesse. A sociedade exige cada vez mais eficiência e celeridade do judiciário. Mas que caminho seguir? Como vencer os desafios de um número cada vez maior de demandas e, de outro lado, recursos físicos e de pessoal limitados? Essas questões há muito merecem a atenção do nosso convidado de hoje, o professor Antônio Hernani Pedroso Calhau, que em seu mestrado e no doutorado pesquisou a administração pública e ainda mais de perto a administração do Poder Judiciário. Cuiabano, Hernani Calhau é servidor do TRT de Mato Grosso, atualmente à disposição do TRT de São Paulo, onde ocupa a função de assessor da presidência para planejamento e gestão estratégica. Calhau, obrigada pela sua presença aqui com a gente. E eu começo perguntando sobre... você frequentemente fala dos desafios de uma justiça eficiente. Mas esse conceito eficiente, eficiência, ele ainda é nebuloso ou não? O que é ser eficiente? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, dizer da satisfação. E a satisfação é muito grande porque eu estou no TRT de Mato Grosso, que é um tribunal jovem, mas ao mesmo tempo eu estou no meu tribunal, quer dizer, resgatando aqui, voltando às origens da minha junta de conciliação e julgamento, onde eu comecei a trabalhar em 1972. Então, é incrível quando eu venho a Cuiabá, eu entro no tribunal, eu faço esse exercício de olhar para trás do que foi a pequena junta dos idos 70 e o que é hoje a Justiça do Trabalho, o TRT de Mato Grosso, a jurisdição trabalhista em Mato Grosso. E como você bem disse, estou em São Paulo e posso fazer uma comparação entre o desempenho dos tribunais. Mas a realidade do TRT de São Paulo e do TRT de Mato Grosso é muito diferente. E aí eu volto à pergunta inicial. Com essas diferenças, ainda é possível dizer o que é eficiência? A eficiência, por exemplo, no TRT de Mato Grosso é a mesma? Pode-se usar o mesmo parâmetro para São Paulo, que é um TRT enorme? Como resolver isso? A grande reclamação, a grande insatisfação da sociedade realmente é com a morosidade. Ninguém tolera um conflito, né? Ninguém aguenta ser violado num direito e fica esperando anos, né, por respostas que possam pacificar a sociedade. E quando a senhora me pergunta o que é ser eficiente, e quem sabe dizer o que é uma justiça eficiente no plano da sociedade é o próprio jurisdicionário, quando ele chega a algum órgão, alguma vara, enfim, e tem uma resposta rápida. Um belo exemplo que a gente pode dar dessa mudança de paradigma, desse comportamento novo, é a possibilidade que todos temos de conhecer o processo online, de conhecer o processo da casa da gente, né? De acessar a internet, entrar na página do tribunal, por exemplo, aqui, e assistir uma sessão como vocês transmitem ao vivo. Então, muitas vezes, a administração pública ela foi tratada, e aí também a administração da justiça, de uma forma geral, com certo desleixo por parte dos próprios administradores. Desleixo no sentido de o emprego de técnicas, o emprego de conhecimentos técnicos, jurídicos, ainda de forma muito precária. Fazia-se a administração antigamente meio que no senso comum, mais ou menos como se administrar a própria casa. E a administração mudou muito. Então a sociedade, né, ela percebe quando ela chega diante de um órgão e que tem respostas rápidas, que aquela organização, que aquela instituição, né, que o TRT de Mato Grosso, por exemplo, é um tribunal modelo. E eu falar isso, os senhores que estão na região,
tem essa compreensão, mas ela fica muito mais clara quando você vive numa cidade como São Paulo, por exemplo, que tem o maior tribunal do país, e o tribunal mais antigo também do país, né? Onde nós temos desafios assim brutais. E a grande dificuldade que nós temos é ainda conscientizar a própria estrutura de que o modelo de prestação de serviço mudou. Ainda há um apego dentro do próprio judiciário a formas muito arcaicas, muito antigas, um apego exagerado ao procedimento. Hernani, e você, nas suas falas também, você como pesquisador, você sempre rebate, você é contrário a essa ideia da hierarquia, né? Do poder público, ele está acima da sociedade, né? Desse poder de tutela. Você tem uma outra visão. Que visão é essa, já que você está falando de novas visões na administração? O que eu estava comentando é que no curso da evolução do Estado, nós tivemos várias fases em que a administração pública foi modelada, né? Então, lá no Estado liberal, por paradoxal que possa parecer, o Estado ele era extremamente impositivo. E essa visão de imposição no sentido de, até mesmo com relação ao serviço que ele prestava, ele não dava muita opção de escolha, ele não dava muita opção de crítica, né? Mas claro que tudo isso estava fundado numa visão de legalidade estrita. Então, para o jurisdicionado que nos ouve, qual é a nova concepção? Qual é a nova visão? Está se abandonando a legalidade? Não, mas está se examinando a legalidade dentro do direito com um fundamento na própria sociedade, né? Porque o poder, ele só se justifica para prestar serviço. De outra forma, eu não teria sentido falar em poder no Estado democrático. Então, quando eu me refiro à ideia de uma administração de mão única, que eu digo que é uma administração ultrapassada, que é uma administração que já está superada no tempo, é porque há uma tendência muito forte da administração pública hoje ser gerenciada dentro de um princípio de colaboração. E a colaboração é exatamente você ter a capacidade de ouvir o usuário, interagir com ele, saber o que ele pensa a respeito do que você está fazendo, reconhecer nele, usuário, a titularidade do poder e não de que está investido momentaneamente, porque a investidura é uma delegação. E a verdade é que muitas vezes o administrador se investia no poder e esquecia de prestar conta ao verdadeiro titular do poder, que é a sociedade. E nesse processo todo, inclusive o Poder Judiciário, ele está sendo repensado para acolher também, dentro dessa visão de consenso, de colaboração, de cooperação, né, de respeito ao cidadão, a participação na administração. Então, quando nós temos uma ouvidoria, né, que ouve, responde, o que o senhor precisa, né? Hoje nós vimos uma palestra, o Supremo tem lá, está recebendo habeas corpus de preso através da internet. Ora, o preso está lá. Ele sabe que ele tem condição de sair. Mas a justiça não... Não, eu faço um habeas corpus, como dizem alguns aí, até na folha do papel de pão, não é? Então, essa maneira desse mundo globalizado, desse mundo de alta tecnologia, ele possibilita, então, uma nova forma de estruturação de poder, de política e de serviços públicos. Professor, as inovações na administração vão efetivamente chegar a essa celeridade que o senhor disse no início da nossa conversa, que é o principal ponto, que o cidadão, na verdade, ele quer basicamente isso, é rapidez na solução dos conflitos.
E além disso, a Constituição de 88 trouxe a expressão, né, a uma meta da razoável duração do processo. Mas o que é exatamente, o senhor como estudioso, essa razoável duração do processo? Mas o senhor responde daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. O acordo é o meio mais fácil e rápido de se resolver conflitos. O TRT de Mato Grosso vem realizando centenas de acordos cujos recursos, além de beneficiarem as partes, já foram utilizados na reforma de hospitais, creches e compra de equipamentos médicos. Se você tem um processo trabalhista com possibilidade de acordo, agende uma audiência. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que hoje trata da eficiência na administração judiciária. E a gente está aqui com o professor Hernani Calhau, que vai responder agora aquela questão. O que é razoável duração do processo? Que é uma expressão que está na Constituição de 88 e que, na verdade, ainda gera muita dúvida. É uma expressão, tal qual o princípio da eficiência, que nós fomos buscar no direito internacional, no direito comparado, no direito anglo-americano. No direito anglo-americano se chama speedy trial e a eficiência efficient. Então, são dois princípios, tecnicamente falando, princípios indeterminados, ou seja, ele comporta uma série de possibilidades de interpretação, de aplicação, mas essa série de possibilidades, então, ela comete ao administrador tomar essa medida, fixar essa medida. Por quê? Por sendo indeterminado, nós precisamos saber qual a meta queremos atingir. No caso da eficiência, por exemplo, ela, por ser um princípio de natureza jurídica e econômica, ela está muito associada à visão de celeridade, de economicidade, de razoabilidade, principalmente no emprego dos recursos públicos, na rapidez com que você atende as pessoas, na simplificação dos procedimentos. Por quê? Porque todo o serviço que nós prestamos à sociedade, ele tem que ser, acima de tudo, serviços com qualidade, mas que serviços também que não venham onerar. Então, aonde nós vamos encontrar essa visão? Foi realmente no direito anglo-americano. E qual é a dúvida? Porque muita gente, evidentemente, que não conhece o modelo de aplicação, de gerenciamento, de gestão que esses países acabaram por adotar para melhorar o serviço público, ficar mais barato, etc, etc. A razoável duração do processo é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo que é muito fácil de entender. O Conselho Nacional de Justiça, ele fixou agora a meta 2. Até 31 de dezembro, todos os processos distribuídos até 2005 têm que ser julgados. O que ele fez? Ele deu um prazo. Ou seja, ele diz que não é razoável que um processo que tenha sido distribuído, chegou à justiça em 2005, ainda esteja para julgar. Ainda esteja para julgar. Então, agora, nesse caso, fixou um prazo. Tá? Agora, sim, fixou um primeiro parâmetro. Por quê? Porque a ideia da gestão pública na justiça, ela teria que começar por algum lugar. Então, o prazo são 4 anos? Não. Estamos equivocados. Porque, por exemplo, o TRT de Mato Grosso não tem processo para julgar de 2005. Agora, e nem por isso o TRT de Mato Grosso vai deixar de aplicar a razoável duração do processo. Ou seja... O que é razoável num lugar não é razoável em outro. Mas o compromisso com a razoável duração do processo tem que existir. Quer dizer, aqui, se meu tempo de julgamento, meu tempo de entrega de jurisdição, se são 120 dias
e eu posso trazer para 90, eu vou trabalhar para isso. Porque a razoável duração do processo, ela é trabalhada a partir da capacidade de processamento das demandas, obviamente respeitando os princípios e as garantias da ampla defesa, do contraditório, porque senão não adianta ser célere, porque tudo fica nulo. Então, para o telespectador, por exemplo, que nos ouve, que não é da área do direito, que tem pouca familiaridade com isso, na verdade, nós caminhamos no seguinte sentido. O senhor tem um processo. Se o senhor tem dúvida, fale com o seu juiz. Não vá reclamar para o presidente do tribunal, ou não, vá lá, o juiz. Né? O juiz está aí exatamente para atender a sociedade. É evidente que tem que ter alguns critérios, porque ele tem audiências, ele tem coisas para fazer, ele tem assessores e tal. Mas, às vezes, essa aproximação do cidadão, né, da justiça é saudável, é salutar. E você, Hernani, com a sua experiência nesses anos todos de judiciário, isso melhorou? Melhorou. Ou tem muito ainda para caminhar? Não, melhorou. Qual que é a sua avaliação? A minha avaliação é muito objetiva. Melhorou sim, não há como negar. E, para mim, o grande momento em que essa melhoria passou a existir foi com a criação do Conselho Nacional de Justiça. Porque dentro do Conselho, a partir do Conselho, foram fixadas as políticas públicas de justiça. O que são políticas públicas de justiça? Por que o Poder Judiciário tem que ter uma política pública? Primeiro, porque sendo um órgão público, sendo uma função do Estado, né, sendo um poder público, ele tinha, evidentemente, que reconhecer dentro das necessidades da sociedade quais eram as mais prementes e dizer prioridades. Então, política pública nada mais é do que este ato de declarar, por exemplo, que nenhum processo distribuído na Justiça Brasileira até 2005 vai ficar sem julgamento até 31 de dezembro. E, nesse sentido, a pergunta que me foi colocada, melhorou? Sim, melhorou. Melhorou porque nós temos hoje um judiciário engajado através de pautas, né, de políticas nacionais, que elas valem para Mato Grosso, elas valem para São Paulo, elas valem... Então, nós temos que começar a pensar que esse poder judiciário é um poder que precisa, evidentemente, de uma unicidade, né, de ter uma face. Hernani, além desse mestrado, doutorado, além dessa vivência de buscar conhecimento, você traz essa vivência prática. E é com esses dois olhares que eu pergunto, o que nós temos que tomar cuidado? O que o judiciário tem que tomar cuidado para levar essa eficiência e essa celeridade à sociedade? Olha, eu vou dizer de forma muito simples. Acho que os dois grandes desafios são, primeiro, que nós estamos vivendo uma mudança de cultura. E mudança de cultura é algo que demora para ser absorvida. Tem muitas pessoas assustadas que trabalham há anos, o que está acontecendo, eu nunca vi isso, né? Tem repórter falando, tem meta para cumprir, isso nunca... Quer dizer, tem muita gente assustada. Por quê? Porque o raciocínio era outro, a visão era outra e o volume também de processo era outro. Então, um desafio tem muito a ver com a questão cultural, com a maneira de trabalhar, né, com o apego à burocracia, muito bem. E o segundo desafio é compreender o que significa jurisdição de massa. Porque a jurisdição de massa, o conceito de jurisdição de massa, está muito próximo do conceito de produção em escala. Quer dizer, hoje, qualquer programa de computador que vende no mercado, o advogado compra, né, e ele consegue produzir muitas iniciais, né, sem muito esforço, porque o programa ele coloca as hipóteses e a pilha de petições iniciais
Né? Porque ou seja, que são aqueles documentos que dão origem ao processo. Então, quanto mais petição inicial, mais processo. Sim, porque existe crise, existe também o círculo vicioso do atraso, porque aí eu não vou pagar, eu não vou cumprir, porque a justiça demora, a justiça é lenta, eu vou ser processado, mas eu não, depois do último recurso eu pago. Isso é o círculo vicioso, né, do processo. Por quê? Porque a ausência da sanção da lei leva com que as pessoas não observem a lei. Porque, na verdade, o conceito do processo era um conceito de artesania. O que é artesania? Tanto para o advogado, ele fazia na máquina de escrever, antigamente era feito à mão, aí eu chegava, eu punha a capinha, os despachos, muitos eram feitos à mão, ou seja, eu respondia um a um, cada um com sua característica, com a sua especialidade, especificidade. Muito bem, isto quando a jurisdição era pequena. Hoje, nós temos ações repetidas, centenas, milhares e milhões. E eu não vou poder mais despachar processos dessa forma. Então, é preciso mudar mesmo essa cabeça. Mudar exatamente o processo de trabalho, a maneira de organizar o procedimento do balcão para dentro. Calhau, muitíssimo obrigada por todas essas informações, pela participação aqui com a gente e chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Para rever este programa é só acessar a página do TRT na internet, trt23.jus.br e clicar no banner Vídeos, que está ali no site. Lá você encontra também todos os programas que já fizemos e você pode escolher qual será o assunto da nossa próxima entrevista. Mande sua sugestão no nosso endereço eletrônico. Obrigada e até o próximo programa.